Pai do Senhor Jesus, irmãos, eu gostaria de dar continuidade ao nosso estudo. Nós não sabemos quando a nossa escola vai voltar, vamos retornar com as nossas atividades. E eu vou continuar aqui para auxiliar os irmãos na leitura da apostila. Eu gostaria que os irmãos continuassem estudando a apostila, absorvendo conhecimento, porque o mundo está esse caos todo aí que nós vamos parar de aprender e de conhecer o Senhor, não. Vamos continuar crescendo aí. O intuito é auxiliar os irmãos nos estudos. Então, a próxima lição aqui será sobre teontologia. É um assunto que vai ser depois da primeira prova que vamos fazer, vamos elaborar. Então, o que eu estou dizendo é auxiliar os irmãos no estudo, tá ok? Então, é sobre teontologia, conhecendo Deus. Teontologia é o estudo sobre Deus, como já falamos em lições anteriores. Conhecendo Deus, curso de teologia básica. O primeiro aspecto a ser considerado é que Deus deseja ser conhecido. Deus quer ser conhecido, é a vontade dele. Para isso, Deus utilizou a maneira de comunicar, chamada revelação. Deus se revelou. A revelação pode ser dividida em duas, não esqueça disso, duas. Revelação geral, que a revelação geral é teologia natural. Nós podemos ver em Romanos, capítulo 1, 19 e 20, diz assim, pois o que de Deus se pode conhecer, neles está manifesto, porque Deus se manifestou. Agora vem falando como. Pois os atributos invisíveis é o que nós sabemos, é o que não vemos, de Deus, seu eterno poder e sua divindade são claramente vistos, pois podem ser entendidos mediante as coisas que ele criou, de maneira que os homens são, algumas versões, inexcusáveis ou indesculpáveis. Então, a revelação é da teologia natural. Inclui tudo o que Deus revelou no mundo à nossa volta, incluindo o próprio ser humano. Apresenta evidência da existência de Deus, mas não é suficiente para a salvação. Resumindo, toda a criação apresenta e evidencia a existência, a divindade e o poder de Deus. E a segunda é a revelação especial, que é a teologia revelada, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. É o que Deus revelou especificadamente nas Escrituras, por meio dos profetas. Ela pressupõe a existência de Deus sendo requisito para a salvação. Como é que vamos ser salvos se Deus não existe? Não existisse. Então, a Bíblia mostra que para sermos salvos, é preciso conhecer a Deus. Deuteronômio 29, 29, eu gostaria de ler esse versículo aqui com os irmãos. 29, 29 diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e nossos filhos. Então é na Bíblia que se tem a revelação de Deus, não toda a revelação, Deus revelado 100%, mas toda a revelação da sua obra, da sua pessoa, da salvação, como o homem consegue alcançar a salvação. E ali vemos tudo que Deus está fazendo, faz e irá fazer. A revelação de Deus é a revelação geral. Ela atinge o quê? A todas as pessoas. 1 Timóteo 2,4, não está no livro, mas fiz essa anotação aqui. A revelação de Deus, ele quer o quê? Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos os homens chegam ao conhecimento. Então ela atinge a todas as pessoas. É geral e não faz distinção de pessoas. Como sabemos, Deus não faz acepção de pessoas. Usa meios universais para a sua percepção, para que você perceba, como testemunho da criação, que é Salmo 19, eu aconselho os irmãos lerem todo o Salmo. Todo não, tá, irmão? Até o versículo 6, mas eu vou ler somente alguns aqui. Então, os meios universais para a percepção. Como podemos perceber Deus? Os céus manifestam a glória de Deus. Os céus manifestam a sua glória. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Cada dia faz declaração a outro dia.
e uma noite mostra a sabedoria à outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem as suas vozes, e em toda a extensão da terra, e suas palavras até o fim do mundo. Então, quer escutar, quer ver Deus, quer compreender um pouco que se pode compreender de Deus, observe o mundo, observe a natureza, observe as coisas todas que estão aí, todas ordenadas, todas bem feitas. Nisto mostra-se a divindade, o poder, e revela também Deus. Mas é claro que não é somente isso que é suficiente para a nossa salvação. Então temos que ir para a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Porque a natureza não fala da queda do homem, não fala de nada disso, e nem como o homem faz para ser salvo, mas mostra a existência de um ser supremo, de um ser inteligente, de um ser, né, cheio de glória, virtude e de poder. A própria natureza anuncia isso aí. Agora os meios, usa meios para a sua percepção como testemunho da criação. E a consciência humana, tá? Vamos pular aqui, tá? A consciência humana, Romanos 2, 14 e 15. Muito interessante também esse versículo. Vamos ler lá. Romanos 2, 14 e 15, que diz assim: porque quando os gentios são não judeus, ou seja, o restante do mundo, porque quando os gentios que não têm a lei, lembramos que os judeus têm até hoje a lei, e os outros e o restante dos povos não. Então, os gentios, não tendo lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si, mas para si são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seu coração, testificando juntamente com a sua consciência e seus pensamentos, ora acusando, ora defendendo. A consciência humana, quando você vai fazer alguma coisa, você não precisa ir lá na Bíblia e falar assim: isso aqui está errado, vou ver se isso aqui está errado. Quando você vai fazer, a sua própria consciência já te acusa. É uma lei do seu coração, a lei da consciência. Isso está impregnado também em todo homem. Em todas as civilizações antigas, civilizações que já passaram, nós podemos ver, observar que viviam, né, de certa moralidade, tinha as coisas que eram corretas, as coisas que eram erradas. Quem impregnou isso, quem colocou isso no coração do homem, né? Se tem povos aí ainda desconhecidos, ou vivendo na Amazônia, ou outros lugares do mundo, eles têm lei, né? E quem deu essa lei para ele? Quem fala que não pode matar? Quem fala que não pode roubar? Quem fala que não pode tomar aquilo que é do outro, a mulher do outro? Fala na questão do adultério e de tantas outras coisas. Está impregnado no coração do homem, a lei da consciência. Então, os meios da revelação geral. Então, é pela criação, que é o argumento cosmológico. Todo efeito vem de uma causa. Tudo que existe tem de ser sido formado a partir de uma causa pré-existente. Nada do nada surge. Pela ordem do universo, né? O argumento teológico. O universo demonstra ordem e propósito. É necessário um Criador com um propósito definido que tenha criado tudo com a ordem que existe. Tudo é bem organizado, tudo é colocado no seu devido lugar. Se nós formos observar, até mesmo o planeta, o nosso planeta, a nossa Terra, Deus mesmo falou com Jó: onde estava tu quando eu coloquei os fundamentos da Terra? A Terra está fundada aonde? A Terra está fundada no quê? É um planeta parado no espaço, no vazio. Mas a Bíblia fala que Deus pôs um fundamento e ela está firmada naquilo ali. Então é bem ordenado. Se a Terra estivesse afastada mais do Sol, seria muito fria. Não teria vida na Terra. Se estivesse muito próxima, seria quente demais. Não teria vida na Terra. Então tudo bem ornamentado. Isso nós podemos olhar em todas as coisas. Então, pela criação do homem, argumento antropológico. A existência do homem como um ser moral, intelectual e religioso. Isso, né, diametralmente oposto ao restante da criação. Então, o homem é o único ser que é um ser moral, um ser intelectual e um ser religioso, né? E diferente de todo o resto da criação. Isso nos leva o quê? Aponta a um Criador também, moral, intelectual e religioso. O único ser diferente na face da Terra é o ser humano, é o animal racional, que tem moralidade, que tem religiosidade, que tem intelecto.
né? Tanto o homem usa seu intelecto para o mal, usa o seu intelecto para coisa ruim, para destruir, para acabar com tudo, né? É algo que devemos observar isso aí. Mas o homem é um ser inteligente, o homem é um ser espiritual. Todo lugar, até lugares inóspitos, os homens procuram e querem adorar alguma divindade, né? Está implícito dentro do homem é uma divindade, um ser supremo. Isso não precisa de Bíblia, não precisa de nada para poder dizer, para poder mostrar ao homem. Dentro de nós, de cada um de nós, há essa vontade de adorar um Deus, essa religiosidade. Todos os povos, a história mesmo mostra tudo isso aí. Isso aponta para a existência desse ser, Criador dos céus e da terra. Pelo seu próprio ser, argumento ontológico, se temos uma ideia ou noção de um ser perfeito, e de que para ser perfeito, logo ele tem que existir. Logo, o ser perfeito deve existir. Esse ser perfeito que nós cremos é Deus. O conteúdo da revelação geral. O conteúdo da revelação geral é a glória de Deus, o seu poder para realizar a criação, sua supremacia. Romanos 1:20 novamente mostra o quê? A supremacia de Deus. Pois os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade são claramente vistos e podem ser entendidos mediante as coisas que ele criou. Sua natureza divina, seu controle providencial na natureza, Atos 14:17. Voltemos um pouquinho aqui, Atos capítulo 14, versículo 17, diz assim, 14:17, a providência divina. Contudo, não se deixou a si mesmo, sem testemunho, beneficiando-vos lá dos céus, de Deus, lá do céu, dando chuvas, estações frutíferas e enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Seu controle providencial na natureza. Sua bondade, sua inteligência e sua existência. Pula 2 folhinhas na Bíblia aqui, na minha aqui, 17, capítulo 17, 28 e 29. Falando da sua inteligência e da sua existência. 28, 17 e 28. Falando aqui. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas disseram, pois somos também de sua geração de Deus. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos supor que a divindade seja semelhante a ouro, prata, pedra esculpida por artifício e imaginação de homens. E o que acontece? Os homens, no decorrer da história, nós vemos os homens adorando imagens e muitas outras coisas, por causa essa religiosidade que está implícita no ser humano. Como a Bíblia mesmo diz em Romanos, capítulo 1 mesmo, continuamos lendo ali do versículo 20 em diante, nós vemos que os homens, principalmente depois de Noé, né, os homens esqueceram o que Deus fez, esqueceram a palavra de Deus, abandonaram Deus e procuraram para si o quê? Servir Deus. Queria servir Deus, um Deus que ele visse, um Deus que pegasse. Aí faz Deus de ouro, de prata, de bronze, de várias imagens. Imaginação do homem, imaginação humana. E isso aponta, para a existência de um ser divino. Que todo homem quer sim adorar e servir a um Deus. Os atributos de Deus. Deus não pode ser totalmente compreendido pela mente humana. Isso nós devemos compreender. Deus não pode ser totalmente, 100% compreendido pela mente humana. Portanto, a teologia faz de forma limitada. A teologia não está aí para poder mostrar Deus, 100% Deus. Não tem como. Portanto, a teologia faz de forma limitada, canalizando as qualidades de Deus e os seus atributos. Baseia-se no que ele revelou a seu próprio respeito nas Escrituras. Tais descrições apontam igualmente para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quais são as categorias dos atributos de Deus? Há atributos naturais e atributos morais. São assim chamados os que envolvem a sua essência, a essência de Deus. A essência dele é eternidade, imutabilidade. Isso faz parte da sua essência. Ele é um ser eterno. E imutabilidade. Ele é um ser imutável. Ele não muda. Ele foi
é e continuará sendo. Ele mesmo diz na sua palavra que eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Então o Senhor não muda. Os atributos moral de Deus, faz parte da moral de Deus, santidade, justiça, entre outras coisas que vamos estudar na próxima lição. Então atributos natural, é natural de Deus, eternidade, imutabilidade e outras coisas. E seus atributos morais, santidade e justiça. Atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles exclusivos de Deus. Só Deus, ele tem, exclusivo dele. Apenas ele tem qualidades. Apenas ele tem essas qualidades. Elas não podem ser transmitidas, ou seja, comunicadas. Atributos comunicáveis é aqueles que são transmitidas à criação. E incomunicáveis é aquele que não é transmitida à criatura. Deus não compartilha tais atributos com o homem, os incomunicáveis. Por sua vez, os atributos comunicáveis foram impressos na humanidade e na criação. Exemplo de atributos incomunicáveis: eternidade, onipotência, onisciência. Imagina só se Deus desse ao homem eternidade. Você agora é um ser eterno, pecando, mesmo sabendo da queda, a queda do homem, tudo isso, o homem viver eternamente nessa maldade que o homem vive. Agora imagina o homem ainda ser onipotente, o homem ter todo o poder de fazer o que bem entende, o que bem quer. Tem uns aí que não tem, recebe uma pequena autoridade, é um presidente, ou tem riqueza, tem as atrocidades que ele faz. Só porque pode, ele faz. E a onisciência, vamos levar até para nós mesmos. Imagina se nós conhecêssemos todas as coisas, e até o pensamento do outro. Seria bem complicado com o nosso coração, com a nossa moralidade deturpada, com a moralidade deturpada que nós temos. Agora, o exemplo de atributos comunicáveis: inteligência. Deus é inteligente, o homem também é inteligente. Vontade, Deus tem vontade, como vimos aqui no início da lição. A vontade de Deus é ser conhecido, por isso ele se revelou. Deus tem vontade, o homem também tem vontade. E moralidade, Deus é um ser moral. A sua essência, faz parte da essência de Deus a moralidade moral. O homem também é um ser moral. Portanto, o homem simplesmente ele escolhe, muitas vezes, agir moralmente ou agir imoralmente, e etc. É claro, irmãos, que essa é só a primeira parte. Depois nós vamos partir para atributos de Deus, parte 2, que vai ser na próxima lição. Isso aqui é só para auxiliar os irmãos nos estudos de vocês aí. Então, peguem a apostila, leem, dá uma olhada no vídeo, qualquer coisa você vai pausando o vídeo e vai estudando aí no seu livro também. Se quiser achar, se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no grupo de estudo aqui, pode mandar também para mim aí, que eu estarei, na medida do possível, respondendo os irmãos também. Por favor, irmãos, não vamos deixar de estudar, não vamos deixar de aprender só porque a igreja está fechada, porque não estamos tendo a nossa escola, nem escola dominical está tendo. Não vamos deixar de estudar. Que Deus em Cristo abençoe cada um, tenha um bom estudo, tenha uma boa aula, e qualquer dúvida, mande a pergunta aí que eu estarei respondendo os irmãos. Tá? Coloco-me à disposição para poder estar ajudando cada um de vocês. Deus em Cristo vos abençoe, fique com Deus e se cuide em nome de Jesus. Amém.